Bom dia, amigos. Mais uma vez, aqui estamos em nome do Departamento da Família da USE Estadual para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, as bases de Kardec, nesta manhã onde vamos receber tantos amigos queridos. E para iniciar esse nosso dia, essa manhã de domingo tão iluminada, para que o sol que está aí no nosso exterior também faça parte do nosso sol interior, eu convido a nossa companheira Cida Castro, da região de Ribeirão Preto. Ela é diretora do Departamento da Saúde da USE de Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, Cida, entre nós. Muito obrigada a todos, é muito bom estar aqui. Desculpa te interromper, Cida, mas só vai entrar agora a Cida e eu na tela. Marquinhos, se você puder, por favor, tirar todas as outras imagens. Desculpa, gente, assim, ao vivo é assim mesmo, tá? Nesse momento, eu convido essa Cida. Vamos lá recomeçar. Seja bem-vinda, Cida. Muito obrigada, Ângela. Obrigada a todos. Agradeço imensamente a Deus, nosso Pai, né, por essa oportunidade, por me dar a possibilidade de integrar essa equipe para a realização desse trabalho aí, né, para o qual nós colocamos nas mãos de Jesus e de seus mensageiros nossos melhores pensamentos, sentimentos, para que possamos, de fato, realizar um bom trabalho. Obrigada. Então, eu que agradeço essa sua generosidade em estar entre nós, participando da equipe Família USE, onde nós buscamos aí as reflexões para poder servir, amar, entender, para acolher todos que buscam nossas casas. Então, eu peço que você convido você a fazer a prece para esta manhã de domingo ser mais iluminada ainda em nossos corações, Cida, por favor. Ok. Então, eu convido a todos nos unirmos em elevados sentimentos, colocar os nossos pensamentos aqui e agora, mentalizando a assistência amorosa e amiga desses irmãos que realizam essa tarefa do plano espiritual, a nos inspirarem, a nos auxiliarem e nos sustentarem sempre no propósito do bem. E assim, elevamos a Deus as nossas preces de muito agradecimento pela sua grandeza, pela sua perfeição. Mentalizemos a obra criadora de Deus e dessa forma nos incluamos dentro dessa obra perfeita e maravilhosa da sua criação. Porque dessa forma nós vamos conseguir nos manter com os pensamentos e sentimentos mais elevados, para dizer a Ele: Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez, para te louvar, para te agradecer. E com certeza, Senhor, rogar as suas bênçãos também, em favor dos propósitos da união desse grupo, que é trabalhar em torno das necessidades, das demandas das famílias de um modo geral, e principalmente nesse momento em que tantos de nós, enlutados, passamos por dificuldades muitas vezes grandiosas, que colocam em prova a nossa fé e a nossa confiança em vós. Rogamos, Senhor, que o seu amor seja sentido por cada um de nós, porque, como disse Paulo, em Deus existimos, em Deus nos movemos. E nós sabemos que nós estamos em vós e muitas vezes nós não conseguimos perceber em função da faixa vibratória em que nos colocamos diante das dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a sentir então esse seu amor que nos penetra a todos. Nos ajude, Senhor, a ser pontos de luz nesses tempos
em que tantas trevas, em que tantas dificuldades atingem irmãos mais próximos ou mais distantes, levando dores em muitas famílias, em muitas comunidades de todo o nosso planeta. Ajude-nos, Senhor, a nos mantermos atentos, para que nós não nos deixemos conduzir e sermos levados pelos pensamentos e sentimentos de negatividade, sentimentos apenas de dificuldade. Dessa forma, envolvidos pelo seu amor, na certeza da assistência bondosa e amiga dos mensageiros de Jesus, que conosco se encontram, nós iniciamos os nossos trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Muito obrigada, Pai. Amém. Querida Cida, muito obrigado pelas suas palavras amorosas. Com certeza essa conexão com Jesus nos auxiliará nesse trabalho de hoje, de grandes reflexões, de grandes ensinamentos. Espero que você nos acompanhe nos bastidores para mais tarde nos encontrarmos novamente. Obrigada. Com certeza. E agora, continuando nossa manhã especial, nossa manhã de afeto, nós vamos refletir um pouco, através da música, da importância, da esperança de um mundo melhor quando vamos para a parte espiritual. E nós vamos apresentar uma música de Cacá Rezende. Cacá Rezende é trabalhadora atuante no movimento espírita do estado de Goiás. E ela é compositora, cantora, uma voz melodiosa que nos leva a grandes reflexões. E a música que vamos apresentar nesta manhã é Do Lado de Lá. Se eu quero compreender se quem morre vai viver, se pode responder ao que eu pergunto, livro dos médiuns eu vou ler, logo, logo perceber, morto e vivo sempre vive junto. E se disserem para você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, me ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. Tchurururu, 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 tchurururu. Se disserem pra vocês céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, me ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu
Grata, muito grata, Cacá Rezende, por esta música inspirada pela espiritualidade, que nos lembra da esperança, da vida que continua. E hoje, nesta manhã, onde nossas reflexões sobre o luto, sobre o momento difícil, complexo dessa transição daqueles que partem para a vida espiritual, nós vamos aqui tendo a certeza de que através da amorosidade e da misericórdia divina a vida continua e com tantas oportunidades. E para refletirmos sobre isso, nós vamos receber Tânia Fernandes de Carvalho. Seja bem-vinda, Tânia. Tânia? Acho que nós estamos ao vivo e às vezes dá um delayzinho assim aí. Seja bem-vinda, Tânia. Acho que agora sim, Tânia, desculpe. Agora entrou, não tem problema. Ao vivo é sempre assim, Tânia, é sempre uma surpresa, mas é uma grata surpresa, porque nós sempre conseguimos nos conectar aqui entre nós em pensamento e também virtualmente. Seja bem-vindo entre nós, bem-vindo a esse evento da USE, Tânia. É com muita alegria e apoiados na linda prece da Cida, nessa voz encantadora da Cacá, quero continuar ouvindo depois. Em seu nome, Ângela, eu cumprimento a toda a família USE que nos acompanha, gratidão por poder estarmos juntos, para falar de um tema que parece ser um tema muito pesado, mas que a doutrina espírita traz a luz da esperança, como você tão bem iniciou o nosso encontro. Então, eu peço ao nosso companheiro Marcos, que vai nos ajudar com o compartilhamento da tela. Eu vou pedir um minutinho, eu vou pedir licença, Tânia, que eu quero primeiro falar de tantas coisas belas que você faz. Quero fazer uma apresentação, assim, não é nem formal, porque em família não existe formalidade, mas existe esse momento em que nós, assim, hoje, esse nosso encontro, ele é voltado, claro, para cada um de nós que já perdeu entes queridos, perdeu não, que teve essa interrupção momentânea na parte física apenas, né? Porque sabemos que na parte espiritual tudo continua, mas esse evento que é para trazer luz a cada um de nós, mas principalmente para que nós, trabalhadores da Seara Espírita, nós, trabalhadores que estamos procurando entender para acolher tantas famílias, tantas pessoas, possamos ter subsídios dentro da doutrina espírita para nos guiar nos nossos trabalhos, nas nossas casas. E, particularmente, cada um de nós para entendermos também as dificuldades, não é? E Tânia Fernandes de Carvalho, ela é advogada, espírita de berço, participante do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé, na cidade de São Paulo, estando há 16 anos à frente de um grupo de acolhimento a enlutados, que é o Encontro Amigo. E desse trabalho, em 2014, lançou o livro Deixe-me Partir. Em 2016, participou como revisora do livro de seu pai, Antônio Francisco Rodrigues, que também nos deixou uma obra belíssima, para sua edição comemorativa de 30 anos de publicação, Como Vivem os Espíritos, ambos pela editora Petit Boa Nova, cuja renda é totalmente destinada à comunidade terapêutica Paz e Amor em Jesus, que atende a dependentes químicos, onde Tânia também é voluntária. Desde 1970, dedica-se à evangelização infanto-juvenil e desde 1980 aos cursos de aprimoramento mediúnico, além de palestras, inclusive em Lyon, na França, e Montreal, no Canadá. Então, Tânia, eu não podia deixar de registrar aqui a sua bagagem para que nós, assim, vamos entregar nossos corações e nossas mentes para que possamos captar um pouco de tanto conhecimento que você irá nos trazer nessa manhã. Então, aí a tela é sua para você poder continuar. Muito obrigada, Ângela, pelas suas palavras amorosas. Estar conosco aqui, na família espírita, é estar no céu, né?
porque são amigos queridos do coração, e hoje nós rogamos então a proteção divina para poder passar um pouco da nossa experiência. Esse é o grande mote do nosso encontro. Precisamos divulgar, o momento pede. Eu gosto muito de compartilhar a tela, primeiro porque eu sou muito faladeira, senão a gente fica aqui até amanhã. E eu preciso ter foco. E eu peço para o Marcos se ele pode compartilhar a tela, de maneira que eu siga os passos, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Se for possível. Se não, não tem problema nenhum. Ótimo. Como evangelizadora, Ângela, eu gosto de começar sempre com uma história. Conta-se que no século passado, um turista americano vai até o Egito, no Cairo, mais precisamente, procurar um sábio. E, ao deparar-se com o sábio, ele se surpreende, porque encontra uma casa repleta de livros, mas uma casa muito simples, com uma pequena mesa, uma cama e algumas cadeiras. E ele pergunta àquele homem: onde estão seus móveis? E o homem sábio diz: e onde estão os seus? Ele diz: mas eu estou de passagem. E o sábio diz: eu também. Marcos, pode passar mais à frente, por favor. Há um ditado aborígene, um provérbio aborígene que eu acho importantíssimo. É tão antigo, e olha de que sabedoria ele se reveste. Somos todos visitantes desse tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo... Pode ir, Marcos, eu sou rapidinha, pode ir passando. O nosso objetivo é observar, crescer, amar, e depois vamos para casa. Percebemos que, apesar de tanto conhecimento, por que sofremos tanto? Porque nós não somos preparados para a única certeza da vida, que é o desencarne. Alguém conversa em família? Atualmente estamos conversando. Atualmente somos convidados pela vida a falar com a morte. Nós, nesse trabalho, sempre buscamos, como o Marco já anteveu, como é que nós, na Casa Espírita, podemos ajudar? Nós temos todos os recursos, graças a Kardec, a tantos trabalhadores que o ajudaram, a sua querida esposa que perpetuou o seu trabalho, com a ajuda da família Delany, principalmente. Quantos médiuns, quantos trabalhadores abnegados vieram antes de nós para que tivéssemos essa doutrina espetacular. Vamos à frente. Nesse nosso trabalho de acolhimento, o evangelho é indispensável, mas eu peço ao Marcos que passe mais um pouquinho, porque nós temos que reportar ao nosso Chico. Graças à sua psicografia, além do Espiritismo ser conhecido no mundo inteiro, mais de 450 livros e a sua humildade. A gente sabe que mediunidade é parceria, ele é, sim, um espiritão, como eu brinco. É graças ao seu conhecimento, desde lá, a gente vê no livro há 2000 anos atrás, como Flávia, na personalidade Flávia, o seu pai já o preparava, Emanuel, o grande senador romano, o preparava para o que viria, principalmente nessa época de psicografia, que tanto nos aclara, porque a obra que Kardec psicografou, ela veio desenhar para nós, para ver se a gente entende o que Kardec, com tanta maestria, com a equipe de O Espírito da Verdade, trouxe para nós. Mais adiante, nós louvamos toda a obra de Chico.
Mas no nosso trabalho, nós temos que falar das mais de 10.000 cartas psicografadas às famílias que perderam entes queridos. E eu vou buscar numa carta, peço que passe, onde esse livro, eu estava na Mocidade Espírita, saiu em 1972, mais ou menos, 75, antes até, entre 72 e 73, e especialmente esse livro traz a história de Vadi Abrão Filho. Como ele morava perto da minha casa, eu não acompanhei, mas quando li essa carta, ela traz uma síntese de tudo que nós, na Casa Espírita, que recebemos pessoas que vêm buscar, no nosso encontro amigo, quantas pessoas ao longo desses 16 anos buscam a Casa Espírita dizendo o que é que vocês espíritas podem me falar, né? E essa carta que nós vamos pedir ao Marcos que continue, pode passar, pode até o texto inteiro. O Vadi desencarna com 17 anos, eu mais ou menos tinha essa idade quando entrei na Mocidade, porque sou de Tupã, e foi difícil em São Paulo frequentar uma casa espírita nos moldes, que naquela época a federação traçava um paralelo, comandante de Gararmão, a quem devemos tanto. Encontramos um centro, eu já tinha 17 anos. E o que acontece? Esse rapaz, indo ao colégio, ele desencarna por um mal súbito. E o seu pai, católico, toda a família, inclusive Vadi, um trabalhador da igreja, ativo, o seu pai fica no cemitério dia e noite, com medo de deixar seu filho sozinho. No nosso encontro amigo também chegaram pessoas que faziam isso. Mas essa frase, esse momento de ficar sob o túmulo, tocou-me por demais. E essa carta é, como eu disse, o resumo do que precisamos saber para lidar com o luto. Depois de 6 meses, olha que espíritas, como nós vemos no livro Voltei, Frederico Figner, um homem do bem, chamado por Dr. Bezerra de Menezes, irmão Jacó, né, porque ele era judeu, ficou mais de 700 dias na fila lá do Chico para poder escrever um recado à família. E a família de Vadi escreve: meu pai, querida mãezinha, não chorem mais. Não morri como pensam, porque cremos, estamos felizes porque cremos. Estamos tranquilos porque o Senhor nos permite trabalhar para o bem. Papai, não pense em morte. Pense na vida e no bem que a vida na terra todos nós podemos fazer. Eu destaco essa parte porque há no meio espírita um carimbo de que não podemos chorar. E eu sempre digo nas minhas oportunidades de falar às pessoas: ai de meu marido, se eu morro antes dele, e ele não chore. Meus filhos, meu neto. É claro que queremos ser pranteados. Mas Vadi diz: não chorem mais, porque existia o desespero. Então, nós podemos chorar, somos humanos. Passa à frente, querido Marcos. O que a carta de Abrão diz? O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Não chorem mais, imploro. Ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui. Observe que 6 meses depois, esse jovem que desencarna na condição de jovem já está de posse das suas condições de trabalho na espiritualidade. Não queiram morrer para ver-me, encontrar-me. Eu preciso parar e contar para vocês. Logo depois do lançamento do nosso livro Deixe-me Partir, que, na verdade, eu sou uma secretária do nosso encontro amigo.
Esse livro retrata, além do estudo imenso que fizemos, preparatório, numa casa, Obreiros do Senhor, em São Bernardo do Campo, que foi pioneira, não existia nem na federação, aqui em São Paulo. E também não tenho ouvido notícia de antes do Obreiros do Senhor, com Dona Miltes, que prefacia o nosso livro, ela, na psicografia, acolhia as pessoas, como tantas outras casas espíritas. Mas ela pede para Rosa, uma grande amiga nossa, que perde, entre aspas, o grande Romeu, meu amigo de trabalho, meu amigo da casa espírita, pelo câncer, e ela, como psicóloga, cria, do que eu sei, o primeiro grupo de acolhimento, e lá nós aprendemos tudo o que sabemos. E tudo o que, ao longo do tempo, fomos adquirindo na escuta, no compartilhamento, na entrega que tivemos querendo fazer dos nossos queridos. Então, uma moça, logo que o livro foi lançado em 2014 na Bienal, uma moça chega ao Paz e Amor no corredor e diz assim: você é Tânia? Falei, sim. Eu vim do Rio de Janeiro, estou aqui, na casa de familiares, desesperada pela perda da minha filha de 1 ano e 8 meses. Numa segunda-feira, estava com uma febrinha, meu marido trabalha na aeronáutica, nós vivemos num ambiente militar lá, tipo de uma colônia. A médica disse, não, isso não é nada. Na sexta-feira, meu marido enterrou nossa filha. Aqui em São Paulo, minhas primas me imploraram, vamos sair, porque eu não saía da cama. Eu só bebia um líquido, uma vitamina, não tomava banho, não queria ver ninguém. Sou católica, não conseguia orar. Estou revoltada com Deus. Mas minhas primas me insistiram tanto. E eu fui. Elas, sob o argumento de que lá ninguém me conhecia, ninguém ia me perguntar nada. E eu fui por aquelas alamedas grandes daquela grande Bienal, e como que uma energia me trouxe diante de um livro. Eu abri, e você comentava num dos capítulos a frase, não queiram morrer para ver-me. Eu já organizei todo o meu suicídio. Na dor, ela achava que ninguém ia descobrir. Mas aí eu li ali mesmo aquele pequeno capítulo, e agora eu não posso nem me suicidar, Tânia. Eu estou muito brava com você. E ela permaneceu conosco 4 semanas. Até que seu marido transferiu-se para uma base aérea no Nordeste. Ficamos amigos por WhatsApp. Ela voltou para a igreja e prossegue a sua vida sofrida. Porque nós que perdemos um ente querido, bem sabemos que alivia o coração, o tempo, mas a saudade sempre é a mesma. E Abraão continua dizendo, não julguem que vim para cá antes da hora. Nessa hora de pandemia, as pessoas sofrem demais, porque elas acham que poderiam ter evitado, que o médico não o tratou direito, porque morreram antes de serem atendidos, porque passaram Covid para alguém que passa, que a pessoa fica, e o querido parte, elas se sentem assassinas. Quantas pessoas temos recebido com dores tão fortes e diferentes de tudo que já passamos? Então ele diz, não vim para cá antes da hora, que poderiam ter evitado, nós sempre achamos isso. O que sucedeu? O meu pai, aqui está comigo o vovô Abraão, dizendo, nós nunca ficamos sós. Da mesma maneira que quando chegamos a este mundo, alguém nos apara, que dirá quando retornamos para a casa verdadeira. E ele diz, às vezes é preciso que amigos espirituais me procurem para buscá-lo, porque ele estava lá no túmulo.
Ouço as suas palavras e perguntas, pedidos e reclamações. Não é porque morremos que ficamos distanciados, estamos conectados pelo pensamento. É esse sofrimento que nós precisamos cuidar, e a casa espírita pode ajudar muito. Mas, diz ele, providencio aquele abraço e aquele beijo para fazê-lo voltar para casa. Não pode imaginar quanto dói seu filho, aquelas horas terríveis em que ficamos lutando mentalmente um com o outro. O Senhor a sofrer e atormentar-se, e eu a tentar consolá-lo, sem conseguir. Assim, à frente, seguimos e observamos que a morte, ela é uma sublime professora. Ela ensina quem vai e a quem fica. E a quem fica, a casa espírita pode continuar. Precisa preparar-se sim, ficar atenta. Na nossa casa é uma casa grande. Recebíamos antes da pandemia 1.000 pessoas dia, porque os trabalhos se dão de manhã, de tarde à noite. Todos os trabalhos que vocês possam imaginar aconteciam na nossa casa. E agora, os trabalhadores estão temerosos, mesmo com protocolos rígidos que nós instalamos. Assim que foi possível a casa religiosa abrir, nós abrimos, mas espantados. Percebemos que de mais de 600 trabalhadores, nem 10% quiseram voltar. Eu dirijo um trabalho presencial atualmente, que já dirigi anteriormente, que é aquele trabalho que é a porta aberta da casa, onde temos o evangelho, as vibrações e os passes, para quem chega à casa. Nós recebíamos, em média, umas 200 pessoas. Tínhamos 60 trabalhadores. Quando retornamos presencialmente, recebemos, porque tem que se todo um distanciamento, o salão que cabe em 300, no máximo recebemos 60, mas com agendamento prévio e tudo isso que a Casa Espírita teve que se adequar. As pessoas precisam agendar, dar seu telefone, e em média aparecem 15, 20 pessoas. Agora está começando a aparecer 20 pessoas. E de 6 trabalhadores, a gente está tendo uma média de uns 10, 12 trabalhadores. Porque nós estamos sendo convocados a ter a coragem da fé que nos conclama o Evangelho. Vamos em frente. 86% da população brasileira foi impactada, direta ou indiretamente. Ontem à noite, eu não assisto mais Jornal Nacional. Eu ontem fiz questão de assistir, primeiro pela Olimpíada, né? Eu quis saber, porque eu não tinha visto tudo. Mas para pegar números, para a gente comentar hoje. No Brasil, tivemos 550 mil criaturas que foram vitimadas pelo Covid. Mais de 19 milhões de infectados. Quanto sofrimento, quanto luto. Porque 550 mil, você tem que multiplicar, uma pessoa que não tenha quase amigos, quase familiares, serão 5 pessoas. E o medo desses mais de 19 milhões de infectados? E sabemos que os números não representam a realidade, que é sempre maior. Vamos em frente. Então, o nosso trabalho é imenso. Sempre ouvimos dos espíritos superiores que a casa espírita é uma escola, é um hospital de almas. Então, a casa espírita precisa atualmente, como hoje a USE está preocupada, e eu feliz de poder compartilhar nossa experiência de 16 anos,
é que nós precisamos olhar e dar munição para o trabalhador objetiva. Nós precisamos estudar muito essas mensagens que o Chico psicografou, porque lá tem muito subsídio. Atualmente, eu não sei de casa espírita que está mantendo a psicografia. Nós tivemos já uns 3, 4 meses atrás, junto à Federação Espírita do Ceará, nós fizemos uma palestra e dali surgiram outros trabalhos, e lá se faz, num dos trabalhos, Casa de Francisco, a psicografia. Uma psicografia a estilo do Chico Xavier, com dados importantes, convencidas as famílias de que realmente era o seu querido, está suspensa. Então, nós precisamos, sim, fazer muitos desses encontros como o de hoje, porque a USE é a família que congrega as casas espíritas, que pode dar o sustentáculo ao trabalhador que está temeroso em retornar. Continue com as plataformas das mídias para que cada casa se transforme num foco de luz, com o evangelho, com um trabalho como o nosso Encontro Amigo. Vamos em frente. Ângela, você me fala quando eu preciso parar de falar, porque eu falo demais. Precisamos estudar a Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra suíça, que ela diz para nós que o luto deve ser vivido, sentido, compreendido, para que possamos restabelecer o equilíbrio emocional. As pessoas dizem, eu não quero falar disso. Pelo contrário, precisamos falar. Precisamos desabafar. Porque, acreditem, o luto é um processo. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Continue. Tem um fim na aceitação. Porque ela chega. E no grupo de acolhimento, com o passar dos anos, nós temos a grata satisfação de lembrar de que nós vamos chegar na aceitação. A saudade vai continuar, mas nós vamos deixar partir. Como o pedido que Abraão fez para os seus pais. Eu preciso me acomodar ao trabalho do lado de cá. E como nós ouvimos em muitas cartas, continuem a viver, porque a vida continua dos dois lados da vida. Baseado em Elisabeth Kübler-Ross, nesse livro icônico sobre a morte e o morrer, ela identifica as reações psíquicas e nós usamos as 5 fases que ela identificou como fases do luto. Pode ir, meu querido. A negação. Primeiro, a gente não acredita. Mesmo quem não perdeu um ente querido, perdeu um ídolo. Lembram-se do Senna, que até hoje é o nosso grande ídolo? A gente não acreditava. Depois vem a raiva contra Deus, porque ele tem o poder da vida e da morte. Depois tem a negociação. Poderia ter sido eu. Me leve. Na nossa dor, a gente faz pedido de criança, como se pudéssemos desmorrer. Vem estados depressivos, que se não cuidados com médico, com psiquiatra, com remédio, nós caímos na depressão, que é uma doença tão grave quanto o Covid. Até que, por fim, cuidados, acolhidos, acolhendo, aceitamos. À frente, por favor. Assim, antes, volte um minutinho, que é importantíssimo. É lembrar que não necessariamente nós entramos nessa ordem. O espírita começa com a aceitação. Não, já a gente sabe, os espíritos cansaram de não me falar, mas nós somos humanos, nós queremos a presença da pessoa, a gente tem saudade da nossa mãe, do nosso filho, eu não posso nem imaginar. Nós vivemos a gangorra emocional, um dia estamos bem, outro dia estamos mais ou menos, outro dia estamos no chão.
Quantas vezes no Encontro Amigo as pessoas dizem, Tânia, eu agora posso falar para essa mãezinha que está chegando hoje que eu estou bem, que vai melhorar. Na outra semana, Tânia, eu tô no chão. Essa semana eu revi, porque morreu um familiar meu, eu revivi tudo, eu tô no chão de novo. É a gangorra emocional que nós estamos vivendo nessa pandemia. Vamos a seguir. Nós, na Casa Espírita, precisamos atentar, porque, além do luto, nós temos um novo enlutado, o medo da pandemia. E nós sofremos diferentes fatores que nos dão um luto, não é só perder gente, emprego, situações financeiras, quantas coisas, não é? Passemos à frente. Estamos vivendo o luto, pode clicar, meu querido. O luto e culpa vivem juntos, de mãos dadas, porque nós, como diz o Abraão lá, vocês não poderiam fazer nada, mas a gente ainda diz, e se eu tivesse levado antes? E se eu não tivesse comprado a moto, o meu filho não estaria morto? E se eu tivesse observado melhor o meu marido, ele não teria se suicidado na minha frente, como nós ouvimos tantas vezes no nosso Encontro Amigo. Então, é importante que nós tenhamos em mente que luto e culpa andam de mãos dadas. Terminou meu tempo, Ângela? Ou posso continuar sem o compartilhamento? Se você puder falar no meu WhatsApp, aí eu já vou continuando. Mas mesmo assim, vamos lá. Deixe-me ver aqui, meus queridos. Nós, hoje, usamos o Evangelho, eu vou dizer para vocês que nós podemos passar o modelo do nosso trabalho. Antes disso, eu queria dizer que muitas crianças estão passando pelo luto. E não falem, Deus levou, porque elas vão ficar com muita raiva de Deus e transformar-se-ão em adultos ateus. Também não diga que virou uma estrelinha, porque criança nos dias de hoje só se for um bebê. Diga que ela partiu mesmo, porque virão muitas perguntas. Eu vou ficar sozinho? Mas diga, nós estamos aqui com você. Você vai poder continuar. Rapidamente vou dizer para vocês como funciona o nosso Encontro Amigo. Ele é baseado em divisão de trabalhos. A nossa equipe é composta de mais ou menos umas 9 pessoas, que vão se revezando. Um dia, a gente começa sempre com o acolhimento aos novos, explicando como funciona o trabalho, como ele é composto de uma prece inicial, de um trecho do Evangelho sempre voltado para o enfrentamento ao luto. E nós indicamos, por exemplo, o capítulo 10, perdoai para que Deus vos perdoe. Nós buscamos no Evangelho, vocês saberão identificar, aquele capítulo que depois um dos participantes fala, um dos participantes tem 5 a 8 minutos para falar e comentar o Evangelho. Aí depois, normalmente eu ou uma outra companheira, mas normalmente quando eu não tenho lives, eu continuo a parte em que a gente abre ao debate, dizendo sempre que não existem 2 lutos iguais e que o tempo vai nos ajudar. Mas pode passar adiante. Vamos adiante, porque nós temos pouquíssimo tempo.
Falei já da gangorra emocional, pode falar, pode passar. Nós vamos falando para que os nossos queridos... Pode passar adiante. Na casa espírita... Pode passar. Pode passar, porque se eu rapidamente já falei para vocês. O grande desafio é para quem fica, a saudade, nós falamos também. A saudade, ela é uma solidão acompanhada. É importante vocês lembrarem. E é importante, quando conversar com um enlutado, ficar do lado, pedindo para que ele fale. Se ele não quiser falar, às vezes é um silêncio, mas é um silêncio respeitoso. É um silêncio porque a pessoa, às vezes, ela está em dúvida. Será que eu estou vivendo de forma certa esse momento? Principalmente o espírita. Quando faz a entrega, fica com a saudade. De vez em quando tem umas recaídas, chora. Isso é tudo condição normal. Mas nós temos que respeitar o tempo do outro, não julgar. Às vezes nós julgamos, falando, nossa, fulano está tão bem, né? Isso dói muito para um enlutado. Porque ele está vivendo um processo de que ele nunca pôde presenciar e viver. Então, ele não sabe se ele está vivendo certo este momento. Vamos à frente. Então, quando você está... Pode ir em frente. Esse é o símbolo do nosso encontro. Saudade com amor. Pode ir em frente. Pode ir em frente. Somos um grupo... Esse é importante você voltar. Somos um grupo de apoio. Nós acreditamos que a troca, a escuta, o acolhimento das nossas questões emocionais é importantíssimo. Ontem mesmo, porque dessas lives, vários centros estão, graças a Deus, abrindo os seus encontros amigos. E eu continuo dando um respaldo pelo WhatsApp. Eu acho isso importantíssimo. Sempre, desde 2014, quantas palestras eu fiz. E sempre convoquei a Casa Espírita, abra um encontro amigo. Com o nome que você quiser. Porque esta é a tarefa da Casa Espírita. Vamos em frente. Acolhendo e aprendendo. Importante é o acolhimento. Isso eu já falei, explicar como que funciona, porque muitos idosos, eles têm dificuldade de entrar. Nós temos a plataforma Zoom, né? Então, às vezes, a gente faz uma live separadinha para treinar os novos, né? Isso é importante, dar o apoio. Por isso que é importante... Pode continuar. Pode continuar. E a nossa equipe... Nós temos um grupo de WhatsApp onde nós colhemos ao final do trabalho, quem quiser deixar o telefone, como nós já tínhamos quando era presencial, e lá eu sou bem chata, não quero comentários, não quero bom dia, boa tarde, é só compartilhar assuntos que venham enriquecer o enfrentamento ao luto. A maioria das pessoas vem e ficam. Vamos em frente. Estamos nos finalmente. Isso daí é só a divisão de trabalho que eu disse para vocês já. A prece final, sim. Agora, mais para frente, eu quero falar um pouquinho das vibrações. Depois eu vou passar para vocês mais ou menos um modelo. Mas rapidamente, que eu não tenho tempo, eu diria para vocês o seguinte: as vibrações têm que ser voltadas para o momento do enlutado. O enlutado, vocês vão, se não conhecem o nosso livro, vão observar que nós tivemos a preocupação por orientação espiritual e psicológica. O enlutado, ele não aguenta grandes momentos de trabalho, preces longas, palestras longas, vibrações longas.
eles não têm condições emocionais. Então, nós temos que arranjar um encontro amigo nosso tem 1 hora. Eles acham pouco, porque tem pressa, tal e tal e tal. Mas é importante que nós, na hora da vibração, tomemos o cuidado de falar muito, assim, de espíritos benfeitores, porque é uma linguagem do centro. Nós vamos receber muita gente que nunca pôs o pé no centro porque tem medo. Nós lembramos de uma pessoa que conheceu num velório o nosso livro e ela procurou na livraria, depois um dia eu vou contar para vocês, houve até um momento ali bem da mão do plano espiritual. E ela mandou o marido ir primeiro para ver como era, para depois ela vir. Então tem gente de se envolver com a casa espírita. Se você abrir um trabalho virtual na sua casa, muitas pessoas que não são espíritas virão, como nós estamos observando no nosso encontro amigo. Então, fale em anjo guardião, fale em Jesus, fale em Deus. Quando for fazer a vibração, reporte-se a um lugar que você conhece, a sua casa religiosa, um lugar que te dê paz. Eleve seu pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai. Vamos pedir pelos nossos familiares, que também, como nós, perderam seu ente querido, estão sofrendo e não conseguem ainda frequentar esse nosso encontro. Não conseguem abrir a janelinha lá do Zoom. Não conseguem, mas pelo menos assistam. Sem precisar falar nada. Fale se quiser. Chore se quiser. Aqui no Encontro Amigo pode tudo. Então, a vibração também é curta, focada para o próprio enlutado, os familiares que ficaram, o querido que partiu, ou infelizmente, os queridos que partiram, na certeza de que a paz de quem ficou depende da paz. Desculpa, a paz de quem foi depende da paz de quem ficou. Nós temos conseguido muito acalmar os queridos com essa frase. E que nós estamos intercomunicados pelo pensamento. Então, enquanto você está aqui no Encontro Amigo, o seu querido está sendo cuidado. Vamos pedir pelas famílias que entregaram os seus queridos hoje, dizendo, nós sabemos quanto dói esse dia. Vamos rogar, sempre é importante, por aqueles que não suportaram a dor e partiram antes por vontade própria. Muito respeito para com as famílias que perderam seus entes queridos pelo suicídio. Não falem do livro Memórias do Suicida por enquanto. Diga apenas que eles estão sendo amparados. E conforme Divaldo Pereira Franco, alguns meses atrás, numa live, ele nos disse que Eurípides Barçanufo, o grande professor Eurípides, está à frente das equipes imensas que acolhem desencarnados pela Covid ou não. O momento é ímpar. O momento é de amor, é de acolhimento. Então, meus queridos, eu vos rogo, se você acolher um enlutado pelo suicídio, diga apenas, ore por ele. Familiares, amigos estarão cuidando. Deus não abandona ninguém. Maria, que é responsável por tanto amor por nós, estará acolhendo o seu querido. E nós sabemos que assim será. Vamos continuar. Eu quero só o último slide para terminar. Não falei que eu falo demais? Vocês têm que ter compaixão comigo mais para frente. Estar em luto. Ah, não. Volte um atrás, por favor. Mais um, por favor.
Mas estar em luto é ter um espinho no coração. E o encontro, o acolhimento, estar com os iguais, ouvir e falar, é não se sentir só. Vai mais um à frente? Final mesmo. Aqui eu deixo para vocês o nosso ID, toda quarta-feira, às 20 horas. O mundo está conectado. E a cada semana recebemos pessoas de lugares muito diferentes, que nos acompanham. Vocês que não ainda têm um grupo de acolhimento na sua casa espírita, eu me coloco à disposição. E podem assistir sem se identificar, não importa, porque assistindo um encontro amigo, vocês vão ver o jeitão do trabalho. E nós temos no YouTube, se você entrar lá, Tânia Carvalho, Vida Além da Vida, você vai conseguir ter pequenos vídeos onde você vai ter subsídio para encaminhar para alguém. Eu não sei o que falar. Manda o vídeo. Na hora que a pessoa tiver disposição, vontade, ela vai ter elementos para, aos poucos, além, claro, do livro, que tem, graças a Deus, ainda ontem eu falava com meu marido, eu demorei 2 anos para concluir um livro tão simples. Eu tive tanta dúvida, perguntei para o doutor De Luca, que é meu amigo, né? Ele falou, Tânia, eu também tive essa dúvida, mas você vai atingir um público que vai se identificar. Eu também achava que tudo já tinha sido escrito. Então, ontem eu comentava com o César, o plano espiritual antevê as coisas, é claro. Então, é com alegria que esse livro tem sossegado o coração de muitas pessoas. E eu agradeço infinitamente a oportunidade de estar com a família USE, porque falando com vocês, eu estou falando com muitas casas espíritas. Gratidão, gratidão, gratidão e amor a todos vocês. Eu fico à disposição se ainda houver possibilidade de tempo para pergunta. Sou uma chorona. Eu me emociono muito com esse nosso encontro amigo. Não estou te ouvindo, Ângela. Abre o seu microfone, querida. Oi, desculpa, aqui o microfone, tá. Foi uma emoção muito grande ouvir tantas reflexões que você nos trouxe, entendendo a importância da doutrina espírita, mas ela falada agora, principalmente nesse momento da Covid, com as palavras que todos conseguem ouvir, né? Não buscando usar, assim, é o acolhimento, é Jesus, é porque é onde está toda a essência da doutrina, né? Então, nós vamos passar a doutrina sem precisar dar nomes que só os espíritas conheçam. Então, de forma mais geral mesmo, eu acho que é um dado, uma dica super importante para nós. Creio que os trabalhadores espíritas dirigentes e que aqui estão ouvindo você com certeza, ficaram também gratos por tantos ensinamentos, e nós vamos marcar um seminário com você, porque esse assunto nós sabemos que é muita coisa, são muitas reflexões importantes e coordenadas, diretrizes, para que nós possamos realmente receber aqueles enlutados, seja na nossa casa de forma presencial ou de forma virtual. No formato presencial, muitas casas já voltaram, a nossa casa que eu atuo, que é no bairro de Pinheiros, em São Paulo, GELC, e nós já voltamos desde agosto, na verdade, de 2020, logo que foi aberto a possibilidade para os templos religiosos voltarem, nós voltamos, e claro, houve um momento em que nós fechamos, temos que obedecer os critérios da ciência, das autoridades, mas dentro dos critérios de protocolos que a própria USE lançou, nós temos o site da USE,
São Paulo, aqueles que quiserem buscar os protocolos que foram assim sugeridos pela USE para uma segurança maior, com distanciamento, álcool gel, aferição de temperatura, uso de máscaras, distanciamento, com certeza, assim. A nossa casa é uma casa pequena, então, assim, a sala que entravam 50 pessoas, entram 15, né? Em cada sala, nós temos algumas salas, mas todas são pequenas, mas os trabalhadores estão voltando aos poucos. Eu creio que, posso dizer que na nossa casa voltou, acho que creio que uns 20%, agora estão retornando, estamos nos preparando, cada um que retorna, ele recebe, ele passa pela avaliação do atendimento fraterno, ele passa por uma readequação, por um reequilíbrio, porque mesmo ele estando acompanhando trabalhos de forma virtual, nós sabemos que o presencial, né, temos ali essa necessidade dessa conexão com a espiritualidade. Então, o preparo no trabalhador, com palestras, com passes, não temos pressa, né? Como dizia ali, eu acho que, se não me engano, Bezerra que falava, né? Urgente, mas não apressado. Né? Então, assim, temos urgência, sim, não temos pressa, mas temos urgência, estamos nos organizando. Então, assim, que as casas que já considerem adequado, claro, isso cada casa tem o seu momento de voltar, segundo a sua diretoria, segundo o seu grupo, né? Mas que voltem dentro dos protocolos, mas retornem o olho no olho, esse acolhimento é muito importante. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a você por tantas reflexões, e nós, assim, nós nos preocupamos com o horário e também não nos preocupamos, porque temos que obedecer, claro, sabemos que as pessoas têm outros compromissos a seguir, mas eu gostaria, assim, se podemos colocar, eu acho que pelo horário que nós estamos, uma pergunta ou duas que a Tânia vai poder responder. Eu não sei como é que está o nosso... Estou vendo o Luiz Estorino aqui, meu tá amigo. Aqui, olha. Olha aí quanto está se colocando aqui, olha. André Spitaletti nos coloca. Sim, ó. Seu livro me ajudou muito no desencarne do meu amado filho. A doutrina dos espíritos me salvou e me salva todos os dias. Andréa, querida amiga, que bom que você tem a doutrina e temos você em nossas vidas para nos dar esse exemplo de perseverança, de fé. Se tivermos alguma pergunta que nós queremos colocar, os bastidores aí é que estão comandando, temos o Gaspar e a Ero, que estão nessa função. Eu acho que eles estão se organizando, porque temos aí nós temos bastante pessoas que estão assim preocupados, querendo nos enviar perguntas, e nós vamos então falar que eles podem ser direcionadas sim. Nós vamos colocar agora na tela o e-mail ou no chat ou na tela, o e-mail da família USE, tá? Que as pessoas podem enviar para nós as suas dúvidas, que nós encaminharemos para a Tânia e depois retornaremos. É só a pessoa colocar no chat a pergunta e também se identificar com o seu e-mail, tá? Que nós podemos enviar, ou então enviar diretamente para o e-mail da família USE. Eu peço que depois o Marco possa colocar aí, no decorrer do evento, até o final do evento nós vamos colocar. Tânia, eu quero agradecer imensamente a você esta manhã especial. O nosso evento ele vai continuar, temos ainda 2 departamentos aí, que é o departamento de atendimento ao centro espírita, que ele, né, o atendimento espiritual ao centro espírita, a porta de entrada nesse momento, que vai poder encaminhar, né, e também o Evangelho no Lar, que vai poder trazer o consolo, também tendo esse foco do trabalho mesmo dentro da doutrina espírita. Tá? Então, eu agradeço a sua participação. Se você puder nos acompanhar, nós vamos ficar imensamente felizes. Temos ainda várias reflexões. Depois, nós vamos, sim, se você puder nos enviar o teu material, que nós possamos repassar para todos os grupos que, através das suas regionais, nós vamos enviar, sim, um trabalho belíssimo. E você, assim, vou entrar em contato com você depois para que nós marcarmos um seminário para nós darmos continuidade a esse assunto com os trabalhadores, que é o trabalho mesmo, o foco da USE.
querida amiga, muita gratidão e fiquei as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e me coloco à disposição e sugiro que a Casa Espírita crie um grupo de acolhimento virtual para poder chegar às pessoas. Contem comigo, com tudo que a gente tem de experiência e material é de vocês. Eu fico muito feliz de poder repassar o pouco que a gente absorve, porque somos espíritos ainda tão imperfeitos. Mas gratidão, Ângela. Continuamos juntas. Eu vou que agradeço. Porque tenho outro compromisso. Sim, eu sei que tá. Então, agradeço a você. Muita luz, muita paz, viu? Que Deus te abençoe. Nos vemos. Sempre. Gratidão. Luz e paz para vocês também. Obrigadão. Então, continuando aí, eu agradeço a todos os amigos, a Rosana, da atual presidente da USE, que está aí nos acompanhando, mandou mensagens, também Luiz Estorino, Edson, Andréia, muitas pessoas que nos trazem, a gente não tem como... Assim, eu aqui estou tentando acompanhar nos bastidores os nomes para poder passar para vocês, mas dando continuidade, nós vamos ter ainda 2 departamentos aí da USE que vão nos trazer suas dicas, suas ideias, tá? E depois um vídeo que vamos passar da comemorativa aos 5 anos do Departamento da Família, que desde a sua instituição, pelo CFN, que é a Conselho Federativo Nacional, FEB. Então, ainda temos algumas coisas aí nesta nossa manhã de luz e de paz. E agora eu vou chamar para vocês aqui na nossa tela Cleusa Paranhos, que é a diretora do Departamento da Família da USE Regional. Bem-vinda, minha amiga Cleusa, muito feliz de ter aqui com vocês hoje na nossa sala de encontro da família USE. Gratidão, Ângela, a satisfação é toda nossa, né, de estarmos aqui juntos novamente, nesse trabalho aí de amor, de construção, ao atendimento às famílias, né, nos centros espíritas. Gratidão por mais esse convite aí nessa participação. Mas vamos lá. Muito obrigada, Cleusa, a tela é tua, tá? Então, aí passo o bastão para você do comando. Muito bem. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais, aos nossos queridos amigos aqui dos bastidores, mas eu não ficarei sozinha nesta tela. Vamos convidar a nossa querida amiga Renata, que é do Departamento do Atendimento Espiritual no Centro Espírita, para nós trocarmos aí algumas ideias, né, a respeito do nosso tema de hoje. Eu convido, então, a Renata a estar conosco. Olá, Renata, bem-vinda a esse nosso bate-papo. É uma satisfação bastante grande tê-la conosco, aqui virtualmente, não é? Saudade aí daqueles encontros na USE Regional, aqueles abraços gostosos. Mas muito bem. Antes de entrarmos especificamente aí no tema, deixa eu apresentar um pouquinho você. Você é a Renata Duarte, a doutora Renata, bacharel em Direito, atua aí no grupo de estudos espíritas Jesus, Amor e Luz, e está atualmente diretora do Departamento de Atendimento Espiritual no Centro Espírita da USE Estadual, não é? Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, querida. Posso iniciar? Eu tenho uma perguntinha para você. Fica à vontade. Como o departamento do AEC, né, pode interagir, atuar em conjunto com o departamento da família? Agora, aí, nesse momento do acolhimento dos assistidos, né, que perderam seus entes queridos, enfim, como que você vê aí o departamento, né, pode interagir com o departamento da família?
Posso iniciar? Por favor. Então tá bom. Eu não ia iniciar por esse ponto, mas como a Tânia, ela abriu uma reflexão interessante no término da fala dela, eu acho importante que eu fale a respeito disso. Apenas para ficar mais claro, em relação ao Departamento da Família, né? Verifiquei no documento Família, Vida e Paz do CFN, que dentre os sérios desequilíbrios no lar mencionados ali, encontra-se a questão do suicídio, né? É muito importante que a gente fale isso, por quê? Porque ela deu ênfase na questão de... falou do suicídio e de não mencionar algumas obras, né? Que seria, no caso, citada por ela, livro Memórias do Suicida. Por que eu falo isso nesse momento? Quando os familiares dessa pessoa, desse irmão, desse ente querido que desencarnou, ele adentra o centro espírita, ele possivelmente já ouviu falar, já ouviu vários comentários a respeito disso, né? A título de exemplo, vamos pensar na codificação. Temos na questão 957 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando, né, aos nossos benfeitores quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. O que os espíritos respondem a Kardec? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, em todos os casos correspondem sempre às causas que produziram. E destaque para aquilo que os nossos benfeitores falam. Eles respondem a Kardec que a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência. Por que é importante a gente dizer isso? Para que o trabalhador, ao receber esse irmão em dor, em sofrimento, ele tenha calma, não queira despejar o conhecimento espírita, né? Toda a nossa codificação de uma vez na cabeça daquele que está entrando. Como a própria Tânia falou, há momentos para tudo, né? Existem fases que o luto engloba e a gente precisa entender que essas pessoas estão num estado muito delicado. Então, eu sugiro, né, com relação a essa questão, que o trabalhador, vocês estão me vendo? Sim. Tá. Que o trabalhador confie na doutrina, né? No trabalho que ele realiza na casa e no decurso do tempo, porque as fases vão ser respeitadas, independente da nossa vontade em consolar, em esclarecer, em orientar, né? É interessante que no ano passado a gente fez um curso com o pessoal do Kardec de Ribeirão e participaram do curso 250 pessoas aproximadamente. Dentre essas, haviam vários atendentes do atendimento fraterno pelo diálogo. E muitos deles nos revelaram que no curso constataram que não conseguiam ouvir, né? Porque aquela vontade de esclarecer, de confortar era tão grande que o foco principal, que é a pessoa que está ali à frente, era deixado um pouco de lado, né? Então a gente precisa ter em mente que algumas questões precisam ser trabalhadas, né, da maneira adequada. Como? Sensibilizando o trabalhador, capacitando o trabalhador. Nesse trabalho que a USE desenvolve, trabalhando com os dirigentes dos órgãos, né, os dirigentes das casas, e assim que esse trabalho em rede funciona. Mas é importante a gente dar ênfase nisso. É importante esse trabalho que a Tânia falou, que pode ser realizado dentro do centro espírita, de acordo com as orientações do próprio centro, seria muito importante. Porque a gente tem o atendimento fraterno pelo diálogo, né, que faz esse papel individual, mas esse momento de debate é muito benéfico para aquele que está passando pelas fases do luto. É interessante que o nosso antigo diretor, presente aqui, que é o nosso irmão Mauro, que eu sou suspeita para falar, ele foi muito bem intuído, né, no começo do mês de maio, mais ou menos, quando o nosso departamento elaborou um questionário para dirigentes, trabalhadores e alguns frequentadores acabaram respondendo. E com base nisso, o que nós ficamos sabendo nesse questionário? Que a maioria das pessoas, né, de acordo com as pessoas que responderam, foram 482 respostas que nós obtivemos,
que procurarão o centro espírita por o motivo que apareceu com mais frequência foi a depressão. Em segundo, o luto não vivenciado. E em terceiro, salvo engano, a ansiedade. É interessante perceber que a depressão é uma das fases do luto. Sim. E o outro é o luto não vivenciado. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas que adentram ao centro espírita. O primeiro contato dessas pessoas ao adentrar ao centro espírita é com a área da recepção. Então, a gente precisa reforçar aos nossos dirigentes de órgãos, de casas, a necessidade do estudo, da capacitação, de participar de encontros como esse que estamos tendo na manhã de hoje. Por quê? O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Essa é uma definição perfeita que eu vi a Tânia fazer, achei muito legal. Então, ênfase para significativa, para relevante, para importante. O luto é individual. A gente não pode ter a pretensão, né, de achar que com frases feitas, frases prontas, a gente vai resolver o problema do outro imediatamente, como se fosse um passe de mágica. Não é assim que funciona. A construção daquilo que nos fortalece é dia a dia, é com o nosso esforço pessoal. Então a gente não pode esperar que aquele que acabou de perder um filho, um marido, um amigo, alguém importante, por um passe de mágicas que adentrou o centro espírita, já seus problemas acabaram. Não é assim que funciona. Então peço que a gente, né, todos nós, agora, responda com sinceridade a alguns questionamentos que eu vou fazer. Qual o tamanho da dor do outro? Eu tenho como saber? Ou somente ele sabe? Frase pronta funciona para quem ouve ou para nós, aliviando a nossa ânsia de dar uma resposta. Por exemplo, duas frases prontas. Eu sei o que você está sentindo. Sabe mesmo? Vamos ser sinceros conosco. Eu passei por isso. Passou, não está passando. Precisamos compreender que a dor mais importante é aquela que estamos sentindo no momento. E cada um reage de um modo. Então, é muito importante essa sensibilização do trabalhador, do dirigente, de órgão, do dirigente de casa espírita, para que a gente realmente preste o serviço que a gente se comprometeu a fazer, né? Respondendo o questionamento que você fez, Cleusa, eu acredito que o trabalho conjunto entre as áreas resolveria isso, né? Para acolher, né? Buscando acolher de maneira adequada os assistidos que perderam seus entes queridos. Essa oportunidade que a Tânia falou, do debate, né? Trazendo questões referentes ao luto, a esse momento, relacionadas à codificação, e o debate é importantíssimo. E quando ela falou assim, não podem ser encontros muito longos, não, realmente não devem ser. Mas o que acontece é que quando você promove o debate, quando você promove a troca, as pessoas ali se envolvem de tal maneira que elas acabam achando que é pouco tempo, né? Porque compartilha a dor, vê que você não está sozinho, vê que não está errado. Quando ela fala do choro, eu acho muito importante que a gente tenha isso em mente. Porque muitas vezes as pessoas falam, não chore, como eu vou falar para uma mãe não chorar a perda de um filho? Não é só a Tânia que chorou, a Renata também. Então, a gente precisa conceder espaço no atendimento individual ou em grupo, para que a pessoa, que a gente não despeje o nosso conhecimento, né, para a pessoa de uma maneira imediata, mas que sejam doses homeopáticas, ela vai compreender com o tempo. E se naquele momento ela ficar nervosa, ela chorar, aguarde, né? Aguarde ela se acalmar, sinta que cabe ou não falar alguma coisa, né? Espere.
esteja disponível para a pessoa, quer seja no atendimento individual, na área de atendimento fraterno pelo diálogo, quer seja num grupo de acolhimento a essas pessoas. Né? Estar presente na presença daquelas pessoas, ouvindo de fato o que está sendo dito, sem aquela ânsia de falar algo. Atenção total àquela pessoa à sua frente. Ela é o seu foco principal. É isso mesmo. É isso mesmo, Renata. Nosso tempo já está assim um pouco avançado, mas dentro de tudo que a Tânia nos trouxe, não é? E na grandeza desse tema, embora seja aí um tema triste, mas necessário de ser abordado, não é? Precisamos realmente ter aí uma reflexão bastante grande na introdução de um trabalho direcionado, voltado especificamente ao atendimento dessas famílias, desses membros que ficam, não é? Às vezes até criança, quando pais, mães se vão para a espiritualidade. Então, esse trabalho integrado, que é a proposta, é a abrangência do Departamento da Família, vai fortalecer muito cada um, né, cada departamento ali se fortalecendo dentro da proposta do acolher, consolar e esclarecer, que é a função da Casa Espírita, né? Eu agradeço a sua participação, muito importante, e vamos então às suas despedidas para a continuidade aí do nosso trabalho. Eu também gostaria de concluir no sentido que, para a gente deixar o outro sentir, né? Porque, na verdade, a busca é dele. E ele vai encontrar na Casa Espírita tudo aquilo que ele precisa. E que a gente lembre, né, das palavras de Erasto, né? Para quando fala da missão dos espíritas, né? Que reconheçam-no-eis pelos princípios da verdade e caridade, que eles ensinarão e praticarão. Números de aflitos a que leve consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal e, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para nós espíritas nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade que me foi concedida. Gratidão, Renata. Até uma próxima. Então, vamos continuando. Agora nós chamaremos a Mara. Daremos aí as boas-vindas a Mara. Olá, Mara. Tudo Mara bom? Margarete, Tá me ouvindo? Zamiani. Sim, Zamiani. estamos te ouvindo. Zamiani. Isso aí. A Mara é formada em psicologia, psicopedagogia e é pedagoga, né? Há alguns anos aí ela já vem estudando a doutrina espírita, atua como secretária da USE Intermunicipal de Jacareí e está também diretora do Departamento da Família, lá da Intermunicipal de Jacareí, né, recém-criado. Mara, seja bem-vinda, a tela é sua. Gratidão por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Que Departamento de Família e Família é algo extremamente importante, né? E o assunto que foi abordado hoje é um assunto assim, muito reflexivo para nós, né? Mesmo aqueles que não têm um ente querido que já partiu, mas ficam, né? Os amigos, né? Ficam as saudades, isso é muito importante, esse acolhimento todo, né? E, para dar continuidade, já quase finalizando, né? Vou apresentar o Mauro Antônio dos Santos, né, que vai falar um pouquinho para nós agora. Tá? Ele é assessor da área do Evangelho no Lar da USE São Paulo, diretor do Departamento de Atendimento Espiritual da USE Regional de São Paulo. Mauro, cadê você? Estou esperando você aqui na telinha comigo. Isso. Tudo bem aí? Tudo ótimo, Mara. Ele é expositor espírita também. Vou continuar a apresentação do seu currículo aqui, tá? E a gente já volta a falar.
presidente da Frateceb, assistencial em Taboão da Serra, São Paulo, administrador e sanitarista ambiental, né? E ele está envolvido com uma das áreas assim tão importante quanto as outras, né? Que é o Evangelho no Lar. E diante de tudo isso que a gente viu, Mauro, eu vou fazer uma colocação para você. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho, não só eu, como todos nós que estamos aqui, né? Ansiosos nessa manhã bastante reflexiva, né? Que nos trouxe muito cuidado com relação aos nossos entes queridos. Esses que estão caminhando conosco e aqueles que já partiram, né? Que já foram para a nossa pátria espiritual. Então, é assim, a colocação é a seguinte: Evangelho no Lar, né? O que você nos fala sobre ele no atendimento a enlutados, né? Juntamente com o Departamento da Família. Como que você traz essa dinâmica para nós? O Evangelho no Lar, qual é a importância dele para essas famílias, né, para nós, enquanto espíritos encarnados caminhantes nessa terra aqui? Palavra sua agora. Tá ótimo, Mara. Muito obrigado. Primeiramente, a nossa gratidão ao Departamento da Família, a Mara, a Cleusa, a Ângela, diretora do departamento, pelo convite, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. A palestra da Tânia também foi muito esclarecedora e ela realmente retrata a realidade que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? A Renata ela citou uma pesquisa que a gente fez, na realidade foi feita em março desse ano, e apresentada lá no Conselho Federativo Nacional. E era exatamente isso que a pesquisa trazia, né? Realizada entre os espíritas e também realizada entre pessoas que são simpatizantes da doutrina espírita. E tivemos, num grupo de 551 respostas, 318 que falavam que o luto não vivenciado seria um dos motivos que levariam, né, pessoas ao centro espírita. A Renata já citou aqui que a depressão e a ansiedade são outras preocupações que devem levar mais gente ao centro espírita. Isso é uma grande verdade. Olha, para você ter uma ideia, falando um pouquinho sobre as nossas próprias experiências, né? Eu tive Covid no mês de junho e, embora não tenha tido sintomas mais graves, eu precisei ir no hospital fazer uma consulta, fazer um exame lá, fazer uma tomografia. Enquanto eu esperava esses exames, eu conversei com uma senhora, e é interessante, né? Sem que eu perguntasse nada, mas acho que ela olhou para minha cara, sentiu um pouco de confiança e foi conversando, contando um pouco daquilo que estava acontecendo com ela, e confidenciou, né, que na família dela, ela estava vivenciando o luto de 4 pessoas. A sogra, o sogro e mais 2 parentes próximos. Se eu não me engano, eram uma irmã ou uma mãe, não me lembro exatamente, mas eram 4 pessoas na família, e o marido dela estava internado também no hospital, né, entubado, na realidade, e ela ali, passando por exames e sentindo muitos sintomas dessa doença. Mas uma coisa que me tocou muito naquilo que ela disse é o seguinte: a gente não está tendo tempo de chorar. Porque, sim, praticamente nesta experiência, né, de enterra um e depois o outro já passa mal e já desencarna, as pessoas mal têm tempo de respirar e aquilo vai, né, se tornando algo muito complicado, de modo que ela chegava à conclusão que não estava nem tendo tempo de chorar. E eu pensei comigo mesmo o seguinte: a ficha vai cair uma hora. Naquele momento, a pessoa não tem condição, não tem tempo, não tem... A oportunidade é como se a pessoa estivesse no meio, né, de uma grande tempestade, onde ela precisa, de alguma forma, se abrigar, mas uma hora a ficha vai cair, e é exatamente nesse momento em que nós, trabalhadores do Centro Espírita, das federativas, devemos estar prontos para acolher essas pessoas, porque o acolhimento é fundamental nessa hora, né? Uma vez que a pessoa tem a oportunidade de receber esse acolhimento por parte do Centro Espírita, seja ele presencial, ou seja ele virtual, da forma que for, ela vai necessitar realizar uma manutenção para todas aquelas informações, para toda aquela gama de consolo que a doutrina espírita é capaz de passar,
E aí nós apresentamos para esta manutenção a oportunidade que a pessoa tem de realizar o evangelho no lar, de praticar o evangelho no lar, uma vez por semana, com aqueles que estiverem dispostos a participar, ou mesmo individualmente, porque, via de regra, nós nunca estamos sós, sempre teremos a companhia daqueles, né, espíritos familiares, daqueles que, de alguma forma, nos fortalecem, nos apoiam, né? Uma coisa interessante também aí da palestra da Tânia é quando ela falou que a paz de quem foi depende da paz de quem ficou. Olha que importante isso. E a gente encontra nesse momento o evangelho no lar, porque o evangelho realizado na intimidade do lar de cada um vai propiciar que, ao longo do tempo, este ambiente de paz, esse ambiente de harmonia, esse ambiente de serenidade possa ir se fazendo dentro do lar de cada um. Sem contar que as preces realizadas, a irradiação de pensamento, aquele que desencarnou, chega a ele como um verdadeiro bálsamo de luz, que alivia, que acalma, que conforta, que consola. O Evangelho no Lar, via de regra, não é uma reunião mediúnica, nem é o momento de se receber mensagem de quem quer que seja, mas é o momento de se encaminhar as vibrações, as irradiações de pensamento, aquele que já se encontra num outro plano, numa outra esfera de vida, de modo que tanto ele como aqueles que estão aqui possam receber todo esse conforto que a espiritualidade amiga, em particular os espíritos familiares, proporcionam no momento do Evangelho no Lar. E o Departamento da Família tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso, porque como o Evangelho do Lar, via de regra, é um momento em que a família tem para poder parar alguns instantes, não só para refletir, não só para estudar os ensinamentos que a doutrina espírita nos apresenta, em particular no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também para conversar um pouquinho a respeito do dia a dia, a respeito da semana, a respeito das dificuldades que cada um vem enfrentando e das soluções possíveis para poder superar aquelas dificuldades. Tudo isso correlacionando com aquelas lições que chegam pelo Evangelho segundo o Espiritismo e também pelas obras complementares que podem ser utilizadas na preparação do Evangelho no Lar, né? E eu falei aqui do Departamento da Família justamente na questão da formação de grupos de visitação, grupos de implantação, que dão a possibilidade daquela pessoa que chegou ao centro espírita, que recebe o conforto pelo atendimento fraterno, que recebe esclarecimento, né, pelas palestras, pela explanação desse evangelho à luz da doutrina espírita, ele possa levar para o seu lar toda essa luz, todo esse conforto que ele recebe na casa espírita. E, às vezes, ele tem dificuldade, ele não sabe exatamente como iniciar e como dar sequência. Esses grupos de implantação do Evangelho no lar, tão logo sejam possíveis, né? E serão brevemente, porque nós temos aí a esperança muito grande de que esse momento pelo qual nós estamos vivendo está cada vez mais próximo de passar, são muito e muito importantes. Nós temos aí, vamos dizer assim, um campo de trabalho imenso, existem pessoas necessitadas e a doutrina espírita, pelos seus mais diversos recursos, tem os meios necessários e adequados de levar às pessoas aquilo que elas necessitam a fim de fortalecerem-se para a continuidade da vida e para a vivência, né, dessa situação tão difícil que é o desencarne de entes queridos. Muito obrigado, viu, Mauro? Eu vou tocar só em 3 pontos. Você trouxe muitas coisas para nós, mas aqui não é
uma conversa, nós estamos com o nosso tempo já estourado, mas eu vou pegar só pequenos pontinhos que você fez aí, 3 deles. O fato da gente não conseguir chorar os nossos mortos, né? Antigamente nós velávamos, nós tínhamos um tempo junto, a despedida, e hoje com o Covid, infelizmente, nós não temos mais, e acontece esse luto não vivido mesmo, não dá tempo, né? E quando essa ficha nos cai, ela traz toda essa problemática, que é a depressão, muitas vezes o suicídio, uma dor imensurável, porque ela vai dar esse sentido de morte, de perda, né? Nós, enquanto espíritas, já temos uma visão mais adequada, assim mesmo é doído e dolorido para nós. Pensemos naqueles que não têm, que acreditam que morreu, entre aspas, acabou mesmo, né? É o fim de tudo. Então, é extremamente sofrido, né? O segundo ponto, você falou sobre o evangelho no lar, claro, esse é o encontro com Jesus que nós trazemos para o nosso lar, que é importantíssimo, né? É o consolo, é o alívio, é a vivência espiritual dentro dos ensinamentos do Cristo. E nós precisamos aprender a trazê-lo para dentro do lar, né? E como as famílias ficaram muito distantes, nós temos um agrupamento vivendo dentro do lar. Mas ainda, com essa Covid, eu acredito que isso até mudou. Começamos a nos olhar, começamos a nos enxergar, né? Olhar o nosso companheiro, olhar os nossos filhos, né? A nossa mãe, a nossa sogra, porque estava tudo muito distanciado. E não olhando só o lado ruim do Covid, né? Porque ele tem esse lado, são as perdas, o mal-estar. Né? Eu brinco sempre, em maio eu peguei o Covid também, e quase fui para o andar de cima, mas eu não quis, eu quis ficar aqui, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, ele nos trouxe muitas coisas boas, né? E uma delas é essa, maior união, né? E agradeço a sua presença, espero você em agosto, que você tem um evento marcado conosco aqui, dia 14 de agosto, né, em Jacareí. Isso, exatamente. Vamos falar sobre o Evangelho no Lar. Isso. Vamos aprofundar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Exatamente. Agradeço, né, a sua participação, estar aqui conosco nesse evento importantíssimo, né, que é um dos primeiros, né, que nós estamos fazendo. E vou convidar a todos para o vídeo institucional em comemoração aos 5 anos da criação da área da família pelo CFN, né, da FEB. Mauro, muito obrigado. E vamos ao vídeo. Nossa gratidão a todos vocês. Bom.
Sabe, RJ, só para registrar, se nos dissesse que toda a comida que você tentou juntar era para dar a um urso feroz, daríamos a você. Mesmo? É, as famílias agem assim. Nos protegemos uns aos outros. É que eu nunca tive uma família. Eu sei, mas acredite, esse é o caminho para uma boa vida. Pena que não disse isso mais cedo. Foi falha de comunicação. Acontece nas melhores famílias. O que me diz? Quer fazer parte dela? Temos cada um de nós, e essa família USE que nesse momento agradece a participação de todos vocês que estiveram conosco, de todas as cidades que se envolveram nessa manhã tão especial de tanta luz. Que essas reflexões a respeito dessa separação momentânea possa nos auxiliar a entender para poder acolher de forma adequada dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos de Jesus. Eu também, assim, em especial, quero agradecer ao Departamento de Comunicação da USE, que está nos auxiliando hoje na figura do Marco. Também um beijo para o Renato, que hoje não pôde estar presente aí no momento tão especial em que a família dele está aumentando, essa família da Terra, a família espiritual, com certeza somos todos nós. Agradecer também ao Gustavo Vanini, do GEL, que sempre nos apoia nas artes, que são tão importantes no trabalho, a Tânia Fernandes, a cada um dos envolvidos, Mauro, sempre querido amigo, Renata, todos aqueles que doaram o seu tempo a nós nesta manhã. E vamos chamando, então, aqui para participar da nossa sala virtual, vamos pedindo que esteja conosco agora a Herô, novamente, agora surgindo na nossa tela, Herô, a Mara, que possa retornar, a Cida também, Cleusa, Gaspar, o Newton eu creio que não conseguiu entrar, mas que é o dirigente da Baixada Santista, da Baixada Santista, está aí o Gaspar, nós, a Cleusa aí, Cida, todos nós. Então a equipe da Departamento da Família da USE Estadual, que somos eu, Herô, Gaspar, integrados a nós nesta manhã está a Cleusa, da Regional São Paulo, Mara, da Regional Jacareí, Cida, da Regional Ribeirão Preto, que nos trouxe tanta alegria saber que temos mais um membro nessa família. Rosana Gaspar, que está aparecendo lá no fundo, descendo as escadas. Rosana, aparece aí. Querida Rosana, muito bom você estar aí presente. Vi que você nos acompanhou, né? É um treinamento que nós estamos aí passando para os trabalhadores, esse treinamento na capacitação, a Rosana, que é a atual presidente, junto com Júlia, Pascoal, e toda a equipe da DE, inclusive a Herô, que faz parte da DE da USE Estadual, que nos apoiam a cada momento, e temos tantos dirigentes aí que nos auxiliam, e que, assim, entendem as nossas falhas, que são tantas, né? Mas estamos aí procurando, unidos nessa família USE, participar desse momento tão especial. Agradecemos a cada um de vocês, internauta, agradecemos a todos, aos benfeitores espirituais que nos acompanharam. E eu peço, então, a Herô, que com a sua voz doce e que traz tanta luz nesse coração maravilhoso, que faça a prece de encerramento para nós. Por favor, Herô. Obrigada, Ângela. Irmãos amados, que possamos permanecer neste clima de envolvimento amoroso da espiritualidade para conosco, rogando que todos os enlutados, aqueles que
passaram por esse momento de separação. Sintam esse bálsamo da espiritualidade amiga, esse reconforto, esse aconchego, dando-lhes o amparo que eles tanto necessitam. E sintam-se revigorados. Que as mensagens, os ensinamentos de Jesus envolva a todos e a doutrina espírita possa aclarar os seus sentimentos e sofrimentos, entendendo o porquê de tudo. Vamos agradecer por todos aqui presentes, pelas nossas convidadas que tão docemente esclareceu tanto e acolheu a tantos. Que o amor do Mestre seja sentido e praticado por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, querida amiga. Obrigada, Gaspar, que ficou nos bastidores com o Herô ali, nos trazendo aí um direcionamento, norteando o nosso trabalho. Família Uzi, muito prazer por estar novamente com vocês e que possamos continuar e daqui a pouco com os nossos eventos presenciais também, não esquecendo que os virtuais também continuarão. Muita saúde, muita paz. E agora eu vou pedir para o Marco colocar agora o nosso cartaz do nosso próximo evento. Coloquem na agenda Semana Espírita em setembro, tá? Semana Espírita da Família, que nós teremos. E muita paz, muita luz a todos vocês, que Jesus abençoe a todos. Gratidão por a companhia e por essa manhã de luz. Acho que o cartaz